Segundo grupo de protozoários para descrever com vocês, ciliados, também chamados de cilióforos aqui na parada. Sendo, né, pessoas que os ciliados, também chamados cilióforos, se locomovem por intermédio de cílios. Nem todos eles, gente, causam doenças. Por exemplo, o paramécio alguma coisa, ele, gente, vai ser de vida livre, né? Lembrando que quando a gente quer dizer que alguém é de vida livre, quer dizer que ele não é parasita de ninguém, ele vive no meio. No caso, o paramécio é um predador, ele costuma lá se alimentar de outros protozoários. Né? Esse paramécio, gente, ele tem uma aparência bastante peculiar. Ele tem a forma de uma palmilha de sapato. Tá aqui os cílios, né? Curtinhos em grande quantidade. E, gente, ele tem algumas outras peculiaridades que eu queria lembrar com vocês. Você tem, por exemplo, que esse cara, ele é binucleado, sendo que os dois núcleos não são iguais. Você tem um macronúcleo, onde esse macronúcleo é o mais importante. O macronúcleo, digamos assim, é para o controle das funções vitais do protozoário. Ou seja, é o chefe, é o que manda mesmo aqui na parada. E você tem, gente, um micronúcleo, sendo pessoas que esse micronúcleo ele está relacionado somente com um tipo de reprodução sexuada, um mecanismo de recombinação genético chamado de conjugação. Ou seja, esses protozoários aqui, eles são capazes de, além de se reproduzir, né, criaturas unicelulares por bipartição, por cisparidade, eles, moçada, podem fazer conjugação exatamente, né, troca de material genético para aumentar a variabilidade genética, aqui nesse caso. Né? Claro que você não vai ter que se preocupar muito com isso, né? Era uma vez um paramécio, formato lá de palmilha de sapato. Era uma vez outro paramécio, formato lá de palmilha de sapato. E esses dois, moçadas, se aproximam e entre eles forma-se uma ponte citoplasmática, aqui nesse caso. Um pelo sexual. Imagine, moçada, que você vai lá e pega um micronúcleo. Você pega lá o micronúcleo do outro. Primeira coisa que você faz é pegar o micronúcleo, fazer uma cópia. Pegar um micronúcleo, fazer uma cópia. E agora você vai trocar esses micronúcleos. Ou seja, o preto vem para o lado de cá. Gente, o azul, ele vai para o lado de lá. O que quer dizer, nesse caso, que a partir de um determinado momento, a gente foi lá e fez a troca dos micronúcleos desses caras. Então, nota que os micronúcleos, eles existem somente para fazer conjugação. Notem que, originalmente, o micronúcleo desse cara era um micronúcleo preto. Deixa eu colocar aqui, né? Um micronúcleozinho preto. E ele agora, moçada, ganhou um micronúcleo azul que veio para cá. Você tem que o outro cara tinha um micronúcleozinho azul e ele ganhou um micronúcleo preto que foi para lá. Então ele tinha um azul e agora ele ganhou um preto. Ora, o que é que vai acontecer num terceiro momento? No terceiro momento, o que a gente vai fazer é fusionar esses micronúcleos. Então você vai ter a fusão do micronúcleo que ele já tinha com o micronúcleo que ele ganhou. Uma vez, moçada, que você fusiona N mais N, 2N aqui na parada, mesmo esquema, né? Você vai fazer a fusão dos micronúcleos aqui. Uma vez que você fusiona os micronúcleos N mais N, você vai então fazer lá um micronúcleo 2N. Entretanto, pessoazinhas, percebam bem que no começo, esse protozoário não é 2N. No começo, esse protozoário, ele é N. E a vez que ele é N no começo, ele tem que ser N no final. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos fazer uma meiose em cada um desses caras. Então, a vez que você tem, gente, que esse cara aqui, ele é 2N,
A meiose, então, vai acabar gerando novos protozoários, que são N, né? Afinal de contas, a meiose divide o número de cromossomos por 2. Então, ele é 2N, beleza. Quando eu fizer meiose, vai acabar gerando protozoários haploides. Nesse caso, moçada, ele era 2N. Você vai lá gerar novos protozoários haploides. Nesse caso, com micronúcleo, né? Cada um deles com um micronúcleo haploide com um micronúcleo N. Poxa, como é que o pessoal do Eu Só Quero Enem vai lidar com essa esculhambação que eu coloquei aqui? Pô, claro que você não vai precisar saber nada disso decorado, né? Entretanto, você vai ter que saber interpretar se o cara colocar aqui na brincadeira. Se o cara de repente vai lá e coloca para você um esquema desses, pode ser que ele levante uma determinada situação, problema. Por exemplo, você vai ter aqui que essa fusão dos micronúcleos seria equivalente talvez a uma fecundação, N mais N dando 2N, só que como original ele era haploide, ele vai ter que pegar esses núcleos 2N, por meiose, gerar novos micronúcleos N, para começar a brincadeira toda de novo. Outra coisinha que nós temos em relação ao paramécio, algumas estruturas, ele tem, por exemplo, um citóstoma. Gente, cito, célula, estômato, boca. O citóstoma desse cara é uma espécie de, sei lá, boca celular. Nesses carinhas, moçada, eles são muito parecidos com um pequeno animal, só que animais são pluricelulares. E esse cara, ele é unicelular, mas ele tem um orifício por onde, moçada, o alimento, ele vai acabar entrando. O citóstoma, também chamado de goteira oral, exatamente, funciona forçando pra caramba a barra como uma boca celular. Ele apresenta, moçada, uma estrutura chamada de citoprocto, ou citopígio. Detalhe, né? Médico proctologista, né? É médico de fiofó, né? Procto, moçada, uma referência lá a reto, a ânus. Você tem que o citoprocto, citopígio, uma espécie, gente, de ânus celular. Opa, não apenas esses caras têm um orifício para a entrada de alimento, como esses caras, moçada, têm um orifício, citoprocto, citopígio, para que você tenha a saída de dejetos nesse caso. Claro que a digestão deles é intracelular, através do lisossomo, né? Eles, moçada, apresentam vacúolo pulsátil, vacúolo contrátil. Eita, gente, lembra para que serve? Vacúolo pulsátil, vacúolo contrátil. Esse aqui, moçada, é uma organela cujo objetivo é eliminar excessos de água que entram por osmose, né? No que elimina os excessos de água que entram por osmose, a gente vai ter, nesse caso, que evita plasmoptise, né? Lembrem que protozoários não apresentam parede celular. Como protozoários não apresentam parede celular, se entrar água demais por osmose, ele vai ganhar água até explodir, sofrer plasmoptise, né? Se tivesse parede celular, a parede celular impediria a plasmoptise. Como esses caras não têm parede celular, vacúolo pulsátil, toda vez que tem muita água, que a célula está quase explodindo de tanta água, ele contrai. No que ele contrai, elimina os excessos de água que entraram por osmose, evitando que a célula arrebente, evitando plasmoptise. O nome vacúolo pulsátil é porque pulsa que nem o coração, né? Entra água por osmose, incha, contrai, bota água para fora. Entra água por osmose, incha, contrai, bota água para fora. Então ele pulsa nesse caso lá, né? Devido a essa entrada de água por osmose e a contração para eliminar esses excessos de água, né? Tem uma questão clássica de alguns vestibulares tradicionais, né? É que o cara vai comparar o protozoário com, por exemplo, um animal, as estruturas equivalentes. Ora, de uma certa maneira, eu poderia argumentar que o macronúcleo, que está relacionado com o controle de tudo, é o cérebro. O micronúcleo, os órgãos reprodutores para conjugação. O citóstoma, a boca. O citoprocto, o ânus. O lisossomo, que faz a digestão, o estômago. O vacúolo pulsátil, vacúolo contrátil, que elimina excesso de água. Talvez os rins, né? Que os rins eles vão regular o teor de água em você.
esses caras têm uma estruturazinha chamada de tricocisto, onde, gente, esse tal desse tricocisto, ele vai ser um conjunto de cílios compactados, vários cílios, moçada, que ele vai lá e compacta, que ele amassa, e esse conjunto de cílios compactados, eles podem ser atirados, eles podem ser disparados como se fossem dardos. É até legal, gente, você ver lá um paramécio no microscópio, parece um joguinho de videogame, né? Ele pega esses tricocistos, vários cílios, amassa, compacta, forma uma espécie de dardo, de lança, de flecha, que ele atira nos inimigos dele. Então ele vai lá, atira em outros protozoários, o dardo, a lança, a flecha, rompe a membrana celular do outro cara, o outro cara morre, e ele vai lá e creu, come outro cara. Esse cara aí, como eu estava falando, o paramécio, não é parasita de vida livre. Entretanto, tem um protozoário ciliado, que ele, moçada, vai causar doenças na espécie humana, chamado de Balantidium coli. Ele é causador da balantidiose ou balantidíase. Gente, chame como você achar melhor, né? Eu tô, moçada, com preguiça de falar da balantidiose. Eu tô com preguiça de falar da balantidíase. Né? Como eu tô morrendo de preguiça de falar sobre isso, eu vou escrever assim: é igual a giardíase. Pronto, gente. Beleza, né? Se ela é igual a giardíase, né? Estude um e leve um de brinde. Quando você estudar a giardíase, você estudou a balantidíase de brinde. Transmissão, como é que é da giardíase? Oral fecal. Sintomas, como é que são os sintomas? Disenteria, cólica, diarreias mucossanguinolentas. E, moçada, como é que vai ser lá a prevenção? A prevenção é a mesma de sempre para doenças de transmissão oral fecal. Igual a giardíase aqui nesse caso. Uma observação, que existe um grupo de ciliados chamados de suctórios, onde, moçados, suctórios, eles são grupos de ciliados, que eles são sésseis, que eles vivem, moçada, grudados em algum lugar. Séssil quer dizer fixo, e nesse caso, esses ciliados sésseis, eles utilizam os cílios para poder puxar água com alimento. É diferente, por exemplo, moçada, do que acontece com o paramécio, do que acontece com o balantidium, que ele usa os cílios para poder nadar, né? Os cíliozinhos, eles nadam. Mas os suctórios ciliados, que são sésseis, não nadam, eles são sésseis, vivem grudados, então eles usam os cílios para criar um fluxo de água, puxa água, e a água, então, traz o alimento para eles.